Simbora, pessoal, para mais um vídeo aqui no canal do Lucas Holanda e já destaco aqui, o Sport não terá 3 zagueiros contra o Juventude. E quem disse isso foi o técnico do Sport, Daniel Paulista, durante a sua coletiva de apresentação. Daniel foi perguntado, o que é que ele poderia falar em termos táticos do que pretende colocar nesse Sport, e ele foi taxativo. Para início, não terá 3 zagueiros e é justamente disso que a gente vai falar no vídeo. Então, se inscreve aqui no canal, se ainda não está inscrito, compartilha, deixa o like e vamos nessa. Bom, para quem não lembra, o Sport com Antônio Oliveira, das 4 partidas do treinador no comando do Sport, jogou com 3 zagueiros em 3. Contra Ceará, contra a Internacional e também contra Mirassol. Contra Ceará, passando os 90 minutos com 3 zagueiros, inclusive com Antônio Oliveira citando Xabi Alonso na coletiva após o jogo, o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, e perguntando se realmente o problema estava em jogar com 3 zagueiros. Contra o Inter, o Sport demora muito a desfazer essa linha com 3 zagueiros, e contra o Mirassol termina de forma completamente bagunçada, com Cariús na zaga, embora ele estivesse treinando, mas enfim, horror esse sistema com 3 zagueiros. E aqui, antes da gente ouvir o Daniel, eu falo que o problema não é 3 zagueiros. O problema é justamente os 3 zagueiros que o Sport escolheu com o Antônio Oliveira. Vamos ouvir o que é que o Daniel falou sobre isso. Inicialmente, se eu tiver todas as características que eu entendo ser necessárias num clube, eu vou partir da linha de 4. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Ali no Remo, nas últimas partidas, foi muito mais uma questão de necessidade, por algumas lesões que aconteceram e não ter jogadores ali com a mesma característica para suprir as ausências que existiam. Então nós fomos para uma linha de 5 com os 3 zagueiros, mas assim, num primeiro momento, numa análise preliminar, devemos retornar ao tradicional na linha de 4 e a partir dessa linha de 4 começarmos a colocar novos conteúdos de variações, principalmente variações ofensivas, da maneira de atacar, da maneira de se comportar na parte ofensiva, porque defensivamente acaba sendo mais tradicional, 2 linhas de 4, ou um meia e um atacante na frente, ou então 3 homens no meio campo, deixando só um atacante na frente. Defensivamente eu vejo que é mais tranquilo de se ajustar. Agora, ofensivamente, são variações que nós vamos ter que construir para alterar, dependendo da necessidade dentro dos jogos. Então, assim, nós vamos partir desse modelo, mas, claro, são ajustes e o dia a dia também vai pesar muito nessas tomadas de decisões que nós vamos ter pela frente. Primeiro eu quero fazer com que a equipe, aquilo que eu falei, a equipe tenha o DNA do esporte, que é uma equipe guerreira, uma equipe que vai ser competitiva, que vai brigar por todas as bolas. Isso não pode ser negociável. Então é uma coisa que nós vamos ter que estimular muito dentro dos treinamentos, para que os atletas possam, quando tiverem a oportunidade dentro dos jogos, executar. E isso vai ser importantíssimo. Mas isso é uma relação de muito mais postura, de dia a dia. Agora, outro desafio que nós teremos pela frente é equilibrar os setores da equipe. E aí você trouxe números que são números importantes, que mostram que há um desequilíbrio. Uma equipe não pode, em 11 jogos, tomar 18 gols e fazer só 5. Então, há um desequilíbrio entre os setores do campo, onde nós vamos ter que encontrar maneiras de equilibrar essa equipe defensivamente e, ao mesmo tempo, continuar sendo uma equipe muito perigosa ofensivamente. Então, são números que nós vamos ter que trabalhar para melhorá-los, para que, se nós quisermos ter chance de brigar pelo objetivo, nós temos que um longo caminho pela frente, mas o equilíbrio dessa equipe vai ser um dos pontos importantes e que nós vamos ter que tentar encontrar para encontrar o caminho das vitórias. Tá aí o Daniel falando e trazendo um ponto importante. Não vai ter essa linha com 3 zagueiros de início e vai adaptar o elenco ao que ele pensa. Ou seja, Daniel não vai chegar mudando uma característica do elenco para fazer jus ao que ele pensa. Não. Daniel falou que o Sport deve ter 2 linhas de 4, um meio e um centroavante lá na frente, para ser o quê? Um time mais equilibrado, porque a balança está muito desequilibrada, com vários gols tomados
e poucos marcados. Então, assim, eu gostei bastante dessa resposta do Daniel, porque prova o entendimento de que o treinador não tem que chegar colocando seus conceitos à revelia sem entender qual é a característica do time. O Sport, com o elenco que tem, não tem como jogar com 3 zagueiros. Assim, o Sport tem laterais com pouco poder ofensivo, zagueiros com pouquíssima construção na saída de bola. Então, assim, é muito difícil jogar com 3 zagueiros. Então, o Daniel já partiu desse ponto e vai com 2 linhas de 4 para o jogo contra o Juventude. E aí ele foi muito claro, né? Aguarda os reforços para ter todo mundo aí nesse retorno do Sport. Então, eu queria saber de vocês, o que é que vocês acharam dessa ideia do Daniel, né, de descartar logo os 3 zagueiros, e como vocês entendem que o Sport deve jogar contra o Juventude. É claro que vai ter contratação aí, saídas devem ocorrer, mas vocês entendem que realmente esse caminho aí com 2 linhas de 4, um meia e um centroavante é o caminho? Deixe aí nos comentários. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.